Bom dia novamente, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino. Hoje o ATPC, nós vamos estar falando um pouco sobre adaptação e a flexibilização curricular. Então nós teremos a participação da PCNP de Educação Especial, a Aninha, né, a Ana Lúcia, e também dos PCNPs da área de Ciências da Natureza e de Matemática. Tá? Então, Aninha, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Escutam bem? E joia, Aninha. Que bom. Novamente, bom dia a todos, aos professores da área de Ciências da Natureza e Matemática, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer primeiramente a nossa diretora de núcleo, Ana Helena, a equipe de educação especial, que fazem parte dela, as supervisoras Silvana, Fabiola, Bia, e também a dirigente Carla, pela confiança no nosso trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa manhã, dividindo a manhã com os meus colegas, falando de um tema que foi muito pedido, né, nas pesquisas de ATPC, a adaptação, flexibilização curricular. Aqui nós temos alguns combinados, sempre pedimos para que as câmeras e microfones fiquem desligados, por favor. Utilizar o chat para as perguntas, nossa reunião está sendo gravada. E um pedido que eu vou fazer, todas as dúvidas e questionamentos serão respondidos posteriormente. Então, por favor, identifiquem-se no chat, para que a gente possa depois enviar as perguntas, as respostas para vocês, por favor. A lista de presença sempre é gerada, né, após a coleta das avaliações. A nossa pauta de hoje, nós temos a apresentação, nossos combinados, uma pequena sensibilização. Eu vou falar um pouquinho da estrutura da educação especial do Estado de São Paulo, alguns conceitos básicos sobre o nosso público-alvo, alguns procedimentos necessários para uma boa adaptação, reflexão sobre avaliação adaptada, instrumentar, né, os docentes sobre esses procedimentos, as adaptações de acesso ao currículo, como tudo isso pode ser registrado, e as contribuições de cada disciplina na elaboração da adaptação, ou a adaptação de acesso ao currículo, dos cadernos do São Paulo Faz Escola, Currículo em Ação e Aprender Sempre, realizada por todos os colegas da disciplina. A nossa sensibilização, eu escolhi essa frase, porque eu acho que ela vem bem, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Esvazie sua mente de modelos, formas, seja amorfo como a água. Você coloca a água em um copo, ela se torna o copo. Você coloca a água em uma garrafa, ela se torna a garrafa. Você coloca ela em uma chaleira, ela se torna a chaleira. A água pode fluir, a água pode destruir. Seja água, meu amigo. Então, esse momento que nós estamos... Desculpe, essa frase é de Bruce Lee. Ele é ator, um especialista em artes marciais e também um filósofo, diretor, roteirista e produtor de cinema. Para esse momento que nós estamos vivendo, realmente nós temos que estar amorfos, nos adaptando a cada situação. Por isso que eu escolhi essa frase. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre essa estrutura da educação do Estado de São Paulo. Se nós pensarmos há 10, 15, 20 anos atrás, com certeza não seria essa estrutura que eu estaria apresentando para vocês. E se pensarmos também 10, 15 anos no futuro, com certeza também não será essa estrutura. Porque o Estado ele vem buscando oferecer um conjunto de serviços especializados para atender cada vez melhor o nosso aluno público-alvo da educação especial. E progressivamente o ensino se tornar mais inclusivo e de melhor qualidade. Eu vou começar falando com vocês sobre o nosso público-alvo, que às vezes, né, apresenta algumas dúvidas. Quem é realmente o público-alvo da educação especial?
são os alunos com deficiência. Quando nós falamos alunos com deficiência visual, intelectual, auditiva, física, múltipla. Os alunos com transtorno do espectro autista e alunos com altas habilidades ou superdotação. Vou começar falando um pouquinho com vocês a respeito do professor especializado e do trabalho dele nas salas de recursos. Aqui, de acordo com a resolução 68, que é a nossa resolução vigente no momento, o professor da sala de recursos, que a gente fala o professor especializado, ele compete a ele muitas e muitas atribuições. O que eu gostaria de destacar com vocês é: o professor especializado, ele deve participar dos conselhos de ciclo, classe, série, termo, ano e das aulas de trabalho pedagógico coletivo. É de suma importância que o professor especializado participe do conselho de série e classe. Por quê? Muitas vezes o aluno, ele está matriculado, né, no ensino regular, e o que eu vejo às vezes acontecer? Começa um conselho de classe, e aí tem, número 1, o João, tá tudo bem, ele, né, fez todas as atividades, tirou nota, tá tudo bem. Vamos para o número 2, que é o Pedrinho. O Pedrinho, ele é DI, ou é Intel. O Pedrinho, então, dá 5 para ele. Não é bem assim. Nós temos que ver o que foi feito para esse aluno. Foi desenvolvido aí um currículo adaptado? Nós demos a ele uma chance de mostrar o que ele realmente sabe? Porque o aluno com deficiência intelectual, desde que os objetivos e a metodologia seja aplicada a ele, ele tem direito até um 10, dentro daquilo que ele pode proporcionar. Então, nós temos que ficar muito atentos com isso. E essa participação do professor especializado nas escolas que nós temos, as salas de recurso, ele pode estar ajudando muito nesse momento. Outra coisa que eu destaco da sala de recursos com o professor especializado, esse apoio técnico-pedagógico ao professor do ensino regular, tanto nos recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias metodológicas. Esse professor, ele pode colaborar muito, é um trabalho colaborativo com o professor do ensino regular. Aninha, mas será que ele não pode fazer as adaptações para mim? Não. As adaptações são feitas para o professor da sala. O professor da sala de recursos, ele pode colaborar com o professor do ensino regular. Aí nós temos o professor interlocutor, que é a resolução SE 8 de 2016. O professor interlocutor é um facilitador imprescindível na sala quando nós temos o aluno surdo. Então, eu sempre peço para os professores do ensino regular passarem com antecedência o material para esse professor interlocutor, para que ele possa proporcionar durante a aula um desempenho melhor do aluno. O professor tendo esse material em mãos, ele pode buscar vídeos, buscar figuras, gravuras, que possam incrementar essa aula e tornar o aluno mais incluído. Professor itinerante, quem é esse? Né? Muitas pessoas ainda não sabem. Por exemplo, uma escola tem alguns alunos com deficiência intelectual ou autistas, e nessa escola não existe um espaço físico adequado para a instalação de uma sala de recursos. Então, nós podemos ter o professor itinerante. Ele pode ir até a escola do aluno para poder fazer o trabalho de ensino especializado para esse aluno. Tá? Nós já temos na nossa diretoria esse professor. Também temos o atendimento escolar domiciliar. E os alunos que estão impossibilitados de frequentar a sala de aula por um tratamento de saúde, mas não estão internados, eles estão em casa fazendo tratamento de saúde. Também pode ser atribuída aulas ao professor e ele se deslocar até a casa do aluno para fazer o atendimento. Também temos. Classe hospitalar. Nós temos aqui na nossa diretoria de ensino
o atendimento no Hospital Amaral Carvalho. Nós temos 2 salas que funcionam no hospital, uma de manhã e uma à tarde. Esse atendimento é dado aos alunos que estão internados. Esses alunos, eles são matriculados na Escola Lopes Rodrigues, que é a nossa vinculadora para para as classes hospitalares, e o professor da sala regular é o responsável por esse aluno também. Ele passa todo o conteúdo que deve ser trabalhado para o professor da classe hospitalar. Porque esse professor da classe hospitalar, além de ele atender alunos de todo o Brasil, que vem para cá para o hospital fazer esse tratamento oncológico, ele também não é um professor de todas as disciplinas. Isso tem que ficar muito claro, né? Muitas vezes é um pedagogo que está ali atendendo esses alunos. Então, ele precisa receber, sim, o conteúdo do ensino regular, dos professores da sala regular. Eu falo que é um dos trabalhos mais desafiadores, né, das professoras dessa sala, da classe hospitalar, porque muitas vezes elas chegam para fazer o trabalho, esse aluno está naquele dia muito acamado, muitas vezes ele não quer receber o atendimento por conta de toda a sua limitação feita por tantos medicamentos, mas elas estão ali para prestar todo o apoio para esses alunos. Nós também temos o profissional de apoio escolar, que são os cuidadores. Desde a ATAC de 2014, nós temos esse pessoal que é contratado por uma empresa terceirizada, que presta serviço para os alunos com deficiência. Muitas vezes, né, no cotidiano escolar, esses alunos não têm uma independência. E essas atividades de alimentação, higiene bucal e íntima, utilização do banheiro e locomoção, é feita pelos cuidadores. Lembrando que o cuidador, ele fica fora da sala de aula. Ele entra na sala a pedido do professor, se necessário, para organizar, às vezes, o material na hora da entrada, na hora da saída, para buscar o aluno e não deixá-lo desamparado. Nós também temos agora o professor, o professor auxiliar, que eu deixo muito claro que ainda não há uma definição dessa função. Não há uma resolução estadual que defina. Por quê? Porque o professor auxiliar, ele atende às demandas judiciais. Ele vai para a escola atender o aluno com deficiência, a mando de um juiz, de uma ordem judicial, certo? E esse professor auxilia o aluno, faz um trabalho colaborativo também com o professor da sala regular, orienta esse aluno no cotidiano escolar, e relata também, através, né, de todo o seu trabalho, através de relatórios, todo o seu trabalho para a equipe de gestora. Mas e aí? Agora nós chegamos, né, na adaptação, nessa flexibilização. O que a gente teme tanto quando a gente fala sobre isso? Então, eu fui buscar algumas palavras que vão ajudar a gente a entender um pouquinho essa adaptação, essa flexibilização. Então, nós podemos usar aqui o ajustar, o moldar, o tornar flexível, o acertar, o acomodar e o adequar. Essas palavras todas vão deixar muito mais claro para a gente que essa adaptação tão temida, né? Só que tem uma coisa. Para eu pensar nesse recurso que nós temos, eu tenho que partir de um pressuposto que adaptar e flexibilizar o currículo é necessário crer que toda criança pode aprender, tendo deficiência ou não. Nós temos que ter isso muito claro. Se eu já partir do pressuposto, ele não vai conseguir, ele não vai aprender, então não adianta nem eu tentar fazer uma adaptação para ele. Então, eu tenho que ter isso muito claro dentro de mim. Todos eles podem aprender. E aí? Aí nós vamos falar dela, da flexibilização, dessa adaptação. Elas são possibilidades educacionais para dar suporte a essas dificuldades de aprendizagem que os alunos enfrentam. Ela pode ser feita quando necessário, para tornar mais apropriada as peculiaridades de cada aluno. Por que quando necessário? Muitas vezes não há necessidade, você vai perceber
que aquele aluno consegue, dentro do currículo, às vezes com uma palavra, uma pergunta, um questionamento diferenciado, ele vai entender. Mas muitas vezes eu vou ter que poder fazer algumas modificações para que ele possa, algumas flexibilizações e adaptações para que ele tenha acesso a esse currículo. E aí, esse currículo adaptado? Realmente, ele tem que se adequar aos estudantes em suas condições cognitivas, físicas e sensoriais, se eles não conseguem acompanhar o currículo. Mas no que eu posso mexer, Aninha? Eu posso mexer no objetivo, no conteúdo, na metodologia, na temporalidade, muito importante. Eu posso adequar tudo isso, eu posso fazer ajustes. Eu vou mudar? Eu vou fazer ele diferente? Não. Eu vou fazer ajustes no currículo. Quais os pontos de atenção que eu tenho que ter para planejar a minha flexibilização, a minha adaptação curricular? Preste atenção, o currículo não deve ser modificado, e sim flexibilizado, adaptado às condições de aprendizagem do meu aluno. Não é um currículo diferente, eu não vou fazer um novo currículo para esse aluno. Eu vou propor a ele atividades que contemplem as especificidades desse nosso estudante público-alvo da educação especial. Eu preciso observar a especificidade de cada um deles. Só assim esse processo vai realmente se tornar efetivo. Eu preciso compreender as suas necessidades para poder realizar as adaptações adequadas. Eu preciso ir à frente de suas potencialidades, conhecer as suas potencialidades para poder, sim, fazer as atividades curriculares e garantir a ele esse acesso ao currículo. Resumindo, eu preciso conhecer o meu aluno. Como que eu posso fazer isso? Além do seu cotidiano, o dia a dia seu com esse aluno, nós temos, na Instrução CEGEP de 14 de janeiro de 2015, o anexo 1, que se chama Avaliação Inicial. Através dessa avaliação inicial, eu vou detectar ali muitos pontos em que me ajudam nessa minha adaptação ao currículo. O histórico do aluno, né, já deixei aqui, na íntegra, esse anexo 1 vai estar depois disponibilizado no Drive, tudo certinho, mas eu posso ter lá a descrição das características desse aluno, os antecedentes de atendimento escolar ou de outra natureza, que é muito importante, né? Ter esse laudo do aluno em mãos, sempre peço isso, uma cópia do laudo do aluno dentro do prontuário, isso é de suma importância, e o professor pode ter acesso a esse laudo. O relacionamento desse aluno na escola, onde ele está matriculado, com seu grupo social, como é sua comunicação, o seu autocuidado, a vida no lar, as habilidades sociais, seu desempenho na comunidade, essa independência, ele tem uma independência de ir e vir para a escola, muitas vezes sozinho, mas para tudo isso, eu preciso ter a participação da família, isso é claro. Então, quando é feita essa avaliação inicial, a família é de suma importância na participação dessa avaliação. Vou dar uma dica aqui que vocês podem também fazer. As salas que têm, as escolas que têm salas de recursos, o professor especializado realiza essa avaliação. Por isso que eu falo, é importantíssimo ele realizar e passar para os outros também essa avaliação que foi feita. Tá? O professor da sala de recursos, o professor especializado, ele tem que ser visível dentro dessa escola. Mas, Aninha, na minha escola não tenho sala de recursos, eu não tenho um professor especializado. O que eu posso fazer? Se você tem um aluninho na sua escola, eu usei o exemplo da escola Major Prado por esses dias, né? Veio na minha cabeça que está aqui perto da escola Major, e eu penso assim, a escola Major Prado tem um aluno com deficiência intelectual, e ela pode pedir, por exemplo, para a escola Domingos de Magalhães, que lá nós temos a sala de recursos,
com a professora especializada, a professora pode fazer essa avaliação, desde que agendado um horário disponível que ela terá, desde que esse responsável pelo aluno leve-o até lá, acompanhe a avaliação. Então, pode-se pedir para que um professor especializado de uma outra escola também ajude na elaboração dessa avaliação inicial. Mas aí eu pergunto, são atividades diferentes que eu tenho que fazer? Não, não se trata de um novo currículo, mas de um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os alunos em suas habilidades. São possibilidades que se colocam à frente das dificuldades, garantindo esse processo de aprendizagem dos alunos. E as avaliações? Eu também posso, mexer nas avaliações? Sim, a adaptação pode modificar essas técnicas e instrumentos que você usa. Nós podemos fazer assim, olha, fazer outro tipo de seleção de instrumentos mais acessíveis para o nosso aluno. Ele pode fazer uma avaliação através de um desenho, ele pode fazer oral, ele pode apontar uma figura, ele pode ter uma avaliação de múltipla escolha, ele pode preencher uma lacuna. Por isso que eu falo para vocês, eu tenho que conhecer esse aluno. Esse aluno, através do desenho, ele vai me proporcionar o que ele sabe? Então, o desenho já é válido. Se eu fizer uma pergunta, ele vai me responder? Se ele apontar uma figura, eu consigo tirar dele o que eu preciso? Então, é assim. Eu posso também ofertar para ele materiais de apoio durante uma avaliação. Eu posso fazer o uso da calculadora, se ele sabe, um caderno para ele consultar, uma tabuada. Então, tudo isso ajuda. E eu também posso alterar o nível de complexidade e de tempo dessa avaliação. Isso também é importantíssimo para o nosso aluno. E quem elabora, Eu já dei a dica aí de quem elabora. Realmente é o professor do componente curricular. Nas escolas que nós temos salas de recursos, o professor pode colaborar, receber a colaboração do professor especializado. E não existe uma única forma de se realizar uma adaptação, não existe. É necessário estudar caso a caso. Por isso que não existe uma apostila adaptada. Não tem como, porque cada aluno é um aluno. Então, Aninha, para que serve essa adaptação? Para remover barreiras enfrentadas por inúmeros alunos na aprendizagem e na participação. Para que os educadores repensem suas atividades educativas, para garantir a todos o sucesso na aprendizagem e para assegurar que esses alunos recebam os meios e as respostas educativas que necessitam para progredir no sistema educacional de igualdade de condições. A gente fala muito isso hoje, essa igualdade, equidade de condições. É para isso que a gente está lutando. Mas lembrem-se, a infantilização e a subestimação da pessoa com deficiência pode ser a maior barreira, a principal barreira para a inclusão. Gente, olha, a pessoa com deficiência, ela tem nome, ela não é o coitadinho, ela não é o bonitinho, ela deve ter confiança, a gente tem que depositar nela confiança que ela pode, tá? Ah, ele não vai conseguir, não tem jeito, não, por favor, tá? Ontem eu citei esse exemplo, eu vou citar novamente. Por que eu falo que a pessoa com deficiência tem nome? Uma vez eu fui numa escola e eu precisava que chamasse uma aluna com deficiência auditiva, e quando a pessoa foi chamar a aluna, a pessoa falou assim, alguém vai buscar para mim a menina surda? Não é a menina surda, é a aluna Beatriz com deficiência auditiva, tá? Nós não podemos falar assim. Então, essa subestimação, essa infantilização, muitas vezes,
pode acarretar uma barreira enorme na inclusão. E esse olhar do professor, ele deve ser acolhedor e acreditar na capacidade de cada indivíduo. Cada indivíduo, com ou sem deficiência, pode superar os seus limites. É nisso que nós temos que acreditar. E mais uma vez eu falo, não podemos ter as limitações como norte para trabalhar com aluno com deficiência, mas devemos observar os mesmos por meio de suas competências e trabalhar os seus pontos fortes. Então, não é no não, é no sim que nós temos que nos basear. E aí, Aninha, o que são as adaptações de acesso ao currículo? Nós acabamos de falar agora das adaptações curriculares. Agora, como que eu posso dar acesso a esse aluno ao currículo? Esse acesso são um conjunto de modificações, de provisões de recursos técnicos e materiais, de adequações até no ambiente e na introdução de sistemas alternativos de comunicação, que vão facilitar que o aluno com deficiência possa desenvolver satisfatoriamente o currículo regular. Então, o que é esses conjuntos de modificações, de provisões técnicas que eu posso fazer? Olha, para um deficiente intelectual, se você ler para esse aluno, você já está fazendo uma adaptação de acesso ao currículo. Se você der preferência para a letra maiúscula de forma, já é uma adaptação de acesso ao currículo. Se você tem cuidado maior com o número de atividades, você não vai dar para ele o mesmo número de atividades que você vai dar para a sala. Você pode dar para ele atividades mais práticas e concretas. As intervenções que você faz devem ser diretas a esse aluno. Um comando de cada vez, dar preferência às atividades impressas sempre que possível, ensinar a ele o uso da calculadora, ensinar a ele a passar um marca-texto na apostila, limitar textos para interpretação. Não tem como, muitas vezes, esse aluno não tem uma leitura adequada ainda. Então, se eu der um texto para ele interpretar, com certeza isso não será possível. E ele pode se frustrar, isso que é o pior. Deixar sempre o aluno, que possível, se expressar oralmente. Ter tempo maior na realização das atividades, a gente já comentou isso. Utilizar desenhos como forma de se expressar, estímulos visuais. Perguntar sempre ao aluno se ele entendeu e incentivar a sua autonomia. Tudo isso, se eu fizer dentro da sala, eu já estou propiciando a ele condições enormes para ele ter acesso ao currículo. E para o aluno com baixa visão, como que eu posso ajudá-lo? Eu posso ampliar para ele. Aqui eu usei a fonte Verdana 24, que é uma das mais comuns. Às vezes, na 21 ele já consegue, na 20. Aí é adequar ao aluno. O espaçamento entre as palavras e linhas é importantíssimo para esse aluno. Dar preferência novamente à letra maiúscula de forma. Observar para esse aluno a iluminação no momento da atividade. Mas, Aninha, como que eu sei isso? Lembra que eu acabei de falar que o laudo desse aluno tem que estar dentro do prontuário? Porque se o aluno ele tem glaucoma, ele tem aversão à luz. Então, eu pego lá o prontuário, puxa, ele tem glaucoma, então ele tem aversão à luz. Eu vou procurar um lugar da sala melhor para ele. As outras doenças oculares, elas têm necessidade de mais luz. Então, eu vou procurar um lugar mais adequado para esse aluno. Tudo isso eu estou ajudando o meu aluno. E sempre que possível, optar por gravuras, poucos detalhes, contrastes intensos, cores vivas e contornos bem definidos. Usar sempre legenda para explicar as figuras, os gráficos, os desenhos em geral. Dar preferência para atividades e textos mais curtos ou então divididos. Estimular o uso de lupas quando indicado. Também nós podemos aqui pela diretoria, desde que indicado pelo oftalmo, comprar as lupas para esses alunos. O lápis 6B é importantíssimo, ele é um lápis forte que ajuda muito, a escola pode comprar. O caderno com pautas ampliadas, a escola pode entrar no Word e fazer linhas mais grossas e espaçadas. Ajuda demais esse aluno. Sempre que possível, entregar as atividades ampliadas e prontas, impressas para ele. E aqui vou comentar com vocês
já está chegando, cada aluno com baixa visão e alunos cegos terão o seu tablet, que vão ficar com eles na sala, e todos esses tablets vão vir com os aplicativos, né, para os alunos cegos, com deficiência visual, baixa visão, todos os aplicativos e programas que vão facilitar muito o acesso ao currículo. Então, aqui, como eu digo, para os cegos, né, sugerir os aplicativos interativos e programas de voz, que já vão estar todos instalados no tablet. Estimular a escrita e leitura em braille, quando o aluno domina já essa prática. Sugerir vídeos sobre os temas, para que eles possam interagir e entender melhor o assunto. E, sempre que possível, utilizar e confeccionar figuras ou desenhos em alto relevo, com barbante, com EVA. Isso facilita muito. E os alunos surdos? Os enunciados mais curtos e claros e objetivos. Usar sempre muitos recursos visuais, figuras, gráficos, mapas, tabelas. Os professores têm que ter em mente esse aluno surdo no momento que eles estão preparando as atividades, para implementar essa aula, para usar bastante recursos visuais. E isso é tão legal que ajuda a sala toda, muitas vezes, né? Vai ficar uma aula muito diferenciada e todos gostam. Aqui, novamente, eu friso que é fundamental a importância do professor interlocutor ter acesso antecipado ao conteúdo, para que ele também possa trazer recursos que vão auxiliar no momento da aula. Essa interação, professor-aluno, professor-interlocutor, lembrando o aluno a responsabilidade do professor do ensino regular. O interlocutor, ele está ali como um facilitador no momento de interação do professor com do aluno com o professor, do aluno com a sala. Porque eu sempre peço isso para os professores interlocutores, tem que fazer a interação desse aluno com a sala também, né? Eu peço para eles pelo menos uma vez por semana, ensinar a sala alguns sinais, né, de Libras. Isso é importantíssimo para os alunos. A interação também com o professor da sala regular, com o professor especializado, isso no caso das escolas que têm as salas de recursos para deficientes auditivos. Deficiência física. É muito importante quando o professor for propor uma atividade, né, que ele conheça a deficiência física desse aluno, para poder definir as estratégias e materiais que ele vai usar. Por exemplo, se um aluno cadeirante, a sua limitação são nos membros inferiores, esse aluno, numa educação física, ele pode participar de um basquete, de uma queimada. Agora, já se esse aluno tem as dificuldades também nos membros, as limitações nos membros superiores, já é um outro tipo de atividade que eu vou fazer. Na sala de aula, também é feita a compra, né, das cadeiras, da mesa adaptada para esse aluno, com o encaixe da cadeira de rodas. Então, nós temos que, mais uma vez, conhecer. E o que eu posso fazer? Eu posso convidar alguns colegas da sala mais predispostos a ajudarem esse aluno com deficiência nas suas dificuldades. Isso é um processo maravilhoso de acolhimento e também para tornar os alunos mais sensíveis e solidários. Eu sempre falo para vocês, quando esse aluno com deficiência física, ele já está dentro de uma sala, que ele vem vindo com os colegas, desde lá do Fundamental 1, parece que ele já está tão encaixadinho naquela turma que a deficiência muitas vezes nem é percebida pelos outros. Ele é só mais um colega. E é isso que ele tem que ser. E o aluno autista? O aluno autista, eu sempre falo, ele precisa do cotidiano dele, né, com todas as suas, seguir as regras do seu dia. O professor tem que sempre fornecer para ele orientações claras, diretas, fazer uso, às vezes, de palavras-chave, permitir um tempo extra na realização das atividades e das avaliações, diminuir e fracionar atividades, né, em partes menores, diminuir as frustrações decorrentes de derrotas, né, sempre proporcionar, sim, novos desafios, mas ter cuidado para que ele não se frustre, elogiá-lo sempre o seu comportamento,
Utilizar para ele também, muitas vezes, se necessário, as fontes, né, maiúscula, minúscula. Eliminar muitas figuras e imagens, isso não é adequado ao aluno autista. Apresentar atividades diretas, que só de olhar ele já sabe o que espera, o que ele é necessário que ele faça. Realizar a leitura, muitas vezes, se isso for necessário. Deixar exemplos de respostas para as atividades. Mudança da forma de responder às questões, a gente já até falou sobre isso, né? A gente pode trazer coisas lá da deficiência intelectual também que se encaixam aqui. Uso de material concreto na instrução do professor. E dar as instruções e certificar-se que esse aluno está atento e que ele entendeu. E que ele saiba o que espera dele na realização dessa atividade. Então, os alunos com altas habilidades, às vezes a pessoa pergunta assim para mim, mas por que as altas habilidades e superdotação fazem parte também da educação especial? Porque é necessário ampliar muitas vezes esse currículo. Então, são adequações necessárias para atender também esse público-alvo. Então, nós temos que conhecer o potencial desse aluno. Muitas vezes nós vamos ter que enriquecer esse currículo, dar atividades desafiadoras, materiais que estimulem jogos, murais, pôsteres, portfólios, gráficos, diagramas. Explorar mais os ambientes escolares com esse aluno, laboratórios, salas de informática, bibliotecas, atividades complementares sobre o assunto, muitas vezes ele vai pedir o mais para você, e softwares educativos que eu vou depois passar para vocês. Não agora, vou encaminhar. Mas eu fiz uma vez, logo que eu entrei aqui na diretoria, eu joguei para as escolas assim, se a escola tinha alunos com altas habilidades e superdotação. E eu recebi muitos alunos com altas habilidades, mas aí eu comecei a entrar em contato com as escolas e percebi que as escolas mandaram para mim alunos que tiram 10. Aluno tirou 10 em todas as matérias, ele tem alta habilidade. Não, ele é um aluno estudioso, tá? Ele é um aluno estudioso, um aluno dedicado. Aluno com altas habilidades, muitas vezes, é em determinada área. Ele é excelente na matemática, se destaca muito na matemática, mas muitas vezes em língua portuguesa ele não vai tão bem. Então, ele é maravilhoso em arte, mas na educação física ele não quer saber, entende? Então, é isso. Nós temos que saber realmente em que área se destaca. E precisa de laudo? Sim, precisa de laudo também. A deficiência múltipla, que é uma associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências. Então, pode ser visual como intelectual, física intelectual, visual e física. E aí, né, muitos comprometimentos, claro, no desenvolvimento dessa criança, na capacidade adaptativa. Então, também nós temos que conhecer aqui para poder dar acesso ao currículo. Aqui eu deixo o embasamento legal da adaptação curricular. Mas e agora, Aninha? Eu tenho que registrar? Em se tratando da adaptação curricular, que ela é feita para o aluno com deficiência intelectual ou alunos com a deficiência intelectual associada a uma outra deficiência, eu tenho que fazer, sim, o registro. Esse registro, ele está na instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015. Mas como? Você veio falar isso só agora para gente? Não. Em 2015 foi feita orientação, né, para as escolas. Depois, em 2017, eu fiz outra orientação. E depois, se não me engano, 2018 ou 2019, outra orientação. Então, esse documento, ele serve para registrar as adaptações curriculares realizadas, é o anexo 3. Então, aqui, a capinha, né, com a identificação do aluno. Depois, eu coloco o período que eu estou realizando essa adaptação, faço uma breve descrição da situação de aprendizagem, o número, a situação e qual atividade está sendo adaptada. E aí entra assim, a expectativa de aprendizagem que eu vou trabalhar na aula, para a sala, e qual a expectativa que eu intelectual.
Então, aqui a gente, né, encaixa a habilidade e o que eu espero desse aluno, o que eu acho que ele pode desenvolver. Aí, qual estratégia eu utilizei para ser trabalhada na aula e qual estratégia eu utilizei com o meu aluno com deficiência intelectual? Então, isso, os professores agora, PCNPs, vão mostrar para vocês de uma forma muito clara como eu posso desenvolver uma adaptação curricular. Antes disso, eu peço que vocês, por favor, nós vamos ter uma reflexão agora. Vocês vão responder essa pergunta no Forms, considerando os pontos de atenção ao planejar uma adaptação, flexibilização curricular, assinale as alternativas corretas. O currículo deve ser modificado, o currículo não deve ser modificado. Ao adaptar-se o currículo, deve-se observar as especificidades de cada aluno. Currículo adaptado, flexibilizado é um currículo diferente. Então, por favor, vou dar alguns minutinhos. Vocês entrem no Google Forms. Ana Helena, se você quiser dar uma explicação, por favor. Oi. Então, já coloquei no chat aqui do Teams e do YouTube também o link, tá? Para responder. E essa reflexão, nós vamos estar juntando junto com a avaliação final, para a gente estar fazendo a nossa lista de presença, encaminhando para os coordenadores, para a presença dos professores nos ATPCs. Tá? Então, é mais uma forma de registro da presença de vocês. Então, nós vamos estar somando os dois para a presença de todos. Tá? Então, já coloquei aqui, vou colocar mais uma vez o link, só vocês clicarem no link aqui que está no chat, e vocês pode já ir respondendo. Lembrando que esse formulário, ele só fica aberto durante o ATPC da diretoria de ensino, ele não fica aberto o dia todo. Tá? Então, por isso tem que responder agora. Bom, muito obrigada. Voltando, eu acredito que já deu um tempinho. Quem ainda não respondeu, por favor, continuem. Nós vamos agora partir para... Opa! Para as contribuições de cada disciplina na elaboração de adaptação curricular e adaptação de acesso ao currículo. Então, agora, eu vou chamar a Ana Lúcia, minha xará, para poder apresentar de biologia. Ana? Bom dia a todos. Dá para ouvir bem? Sim. Tá certo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, hoje falando sobre adaptação curricular. Pode passar. Eu vou falar, então, sobre a adaptação curricular de uma atividade de biologia. Pode passar mais uma linha, por favor. Então, aqui, pessoal, é o registro, né, da adaptação curricular do anexo 3, que a Aninha já falou, da instrução CEGEB, né, para uso do professor da classe comum, onde faz a identificação, preenche as informações necessárias, né, pode passar, por favor.
E aqui, então, eu vou falar sobre a atividade que eu sugeri para vocês como adaptação curricular, tá? Ela foi retirada do São Paulo Faz Escola, da 2ª série do ensino médio. Então, ali vocês podem colocar o período que vocês vão utilizar. Então, a situação de aprendizagem é a transmissão da vida, mecanismos de variabilidade genética e hereditariedade, da 2ª série do ensino médio. Nessa situação de aprendizagem, tem várias atividades e eu sugeri uma delas, que é compreendendo os heredogramas, que está na página 98 e 99, né? A expectativa da aprendizagem trabalhada na aula, eu peguei a habilidade, que é interpretar os dados apresentados em esquemas, tabelas e gráficos, a partir de conhecimentos sistematizados sobre a transmissão das características hereditárias. Então, nessa atividade, os alunos vão trabalhar com a análise e interpretação dos heredogramas, né? E a expectativa para o aluno com a deficiência intelectual vai ser identificar o significado dos símbolos do heredograma. Então, o professor vai trabalhar principalmente com ele a identificação dos quadrados que representam o homem, o círculo que representa a mulher, né, os símbolos que são pintados, que vão representar ali alguma anomalia, e os que são sem estar pintados, né, no caso branquinhos, que representam as pessoas normais. Pode passar, por favor? Então, a estratégia da atividade trabalhada na aula, né? O caderno pede, então, a atividade pede para que os alunos analisem o heredograma e respondam às questões propostas na atividade. E a adaptação para o aluno com deficiência intelectual é que ele analise o heredograma, né, e responda às questões propostas pelo professor. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem o recorte da atividade, né, compreendendo o heredograma. Então, aqui é importante que o professor explique, né, o que é um heredograma, o que significa cada um desses símbolos, né, só lembrando que o quadrado representa o homem, o círculo a mulher, todos os indivíduos que são pintados representam alguma anomalia, que no caso é o daltonismo, e todos os indivíduos que não são pintados estão representando indivíduos normais, né? Então, a atividade pede lá no número 1 para ele observar o heredograma e responder as questões propostas, e depois, na letra A, ele pede o significado de cada símbolo, preenchido ou não. Na letra B, para ele identificar qual é o indivíduo daltônico, portador do gene para daltonismo e o normal. E na letra C, para ele descrever a representação do heredograma de uma família com vários casos de daltonismo. Pode passar, por favor. Agora é a sugestão de adaptação para o aluno com a deficiência intelectual, né? Então, eu sugiro aqui que o professor pegue o heredograma, né, apresente o heredograma para o aluno e, junto com uma legenda, faça esse trabalho. Então, apresente a legenda para o aluno, né? Então, considerando que o quadrado preto é um homem daltônico, o círculo preto uma mulher daltônica, o quadrado branco um homem normal e o círculo branco uma mulher normal, então ele vai fazer esse comparativo. Utilizando a legenda e o heredograma, então ele vai comparar e vai responder. O que significa o símbolo quadrado preto, o significado do símbolo círculo preto, o significado do símbolo quadrado branco e o significado do símbolo círculo branco. E depois ele vai responder quantos homens estão representados no heredograma, quantas mulheres estão representadas, quantas pessoas daltônicas estão representadas e quantas pessoas normais, né? Nessas últimas 4 questões, é muito importante a intervenção do professor, porque muitas vezes o aluno vai ter dificuldade de entender que todo quadrado é homem, né? Então, muitas vezes ele não consegue distinguir que o quadrado preto e o quadrado branco são homens. Então, isso é importante o professor prestar bastante atenção e fazer essa intervenção, que todo quadrado é homem, que todo círculo é mulher, que todos os indivíduos que são da cor
que estão pintados de pretinho, independente de ser quadrado ou círculo, eles são daltônicos, e os branquinhos, independentes de serem quadrados ou círculos, são indivíduos normais, tá? Então, eu deixo essa sugestão de atividade para vocês, fico à disposição, e agora eu passo a palavra para a PCNP Juliana, que vai apresentar de matemática, tá? Bom dia para vocês. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre matemática, né? Eu sou PCNP Juliana, e nós temos também a PCNP Maísa. Nós elaboramos, então, né? Selecionamos uma atividade aí para fazer a adaptação. Próximo, por favor. Então, nós vamos falar da adaptação curricular de matemática. Próximo. Aqui é a carinha, né, a capinha que a Aninha e a Ana Benini falou também sobre ela. Nem vou comentar muito sobre eles. Então, aqui o período, é o professor que vai colocar aí o período que vocês vão estar realizando essa atividade. Nós pegamos, então, do material Aprender Sempre, a sequência de atividade 2, do 6º ano. Nós pegamos a aula 3 e 4. Então, figuras poligonais com diferentes números de lados e que possuem o mesmo perímetro e a mesma área. A expectativa de aprendizagem trabalhada na aula. Qual que é o objetivo? Determinar a medida da área de uma figura poligonal em malha quadriculada. Então, qual é a expectativa para o aluno com deficiência intelectual? Comparar as áreas por contagem de quadradinhos nas figuras planas em malhas quadriculadas. Próximo, por favor. Então, aqui, qual é a estratégia, né, trabalhada na aula? Então, o aluno vai observar as figuras na malha quadriculada, identificar quais têm o mesmo tamanho. Agora, já o nosso aluno com deficiência intelectual, ele vai observar as figuras na malha quadriculada, contar a quantidade de quadradinhos que cada figura possui e identificar quais têm a mesma quantidade de quadradinhos. Próximo. Então, aqui é um recorte da atividade, né? Como eu falei, do Aprender Sempre, a aula 3 e 4. Então, nós pegamos a atividade 3 lá, ó. Observe as figuras poligonais desenhadas na malha quadriculada a seguir. Então, ali vocês podem observar que vocês têm 5 figuras, né, coloridas ali, na malha quadriculada. Então, o aluno da sala de aula vai lá, respondendo a pergunta A. Sabendo que cada quadradinho da malha representa uma unidade de medida, U ao quadrado, de área, as figuras que têm a mesma área são... Então, aqui o aluno vai saber da sala o que é essa unidade, né, U ao quadrado de área. Então, próximo, por favor. Aí nós utilizamos a mesma atividade, só que nós vamos fazer um questionamento para o nosso aluno, que é a nossa adaptação curricular aí para o nosso aluno com deficiência intelectual. Então, em vez de a gente fazer aquela pergunta que estava lá na outra atividade, nós vamos questionar quantos quadradinhos tem a figura 1, quantos quadradinhos tem a figura 2, quantos quadradinhos tem a figura 3, quantos quadradinhos tem a figura 4, quantos quadradinhos tem a figura 5, quantos quadradinhos tem a figura 6. Aí, para completar, quais figuras têm a mesma quantidade de quadradinhos coloridos. Então, nós vamos estar trabalhando a mesma habilidade ali, só que com uma adaptação para ele, tá? Para facilitar. Então, nós deixamos essa adaptação curricular para vocês e nós ficamos à disposição de vocês, tá? Para estar auxiliando. Então, agora eu passo a palavra para a PCNP de Química, Renata. Bom dia a todos. Meu nome é Renata, eu sou PCNP de Química. Pode trocar o slide, Ju. Vou demonstrar hoje para vocês uma atividade de adaptação curricular destinada a alunos com deficiência intelectual.
Então, esse registro, a PCNP Aninha já explicou para vocês vão perceber que vai estar em todas as disciplinas. Pode mudar, Ju. A atividade que foi adaptada é para os alunos do segundo ano do ensino médio, agora para o segundo bimestre. É uma atividade que faz uma retomada sobre os conceitos da tabela periódica, assim como a abordagem da localização dos elementos, a interpretação de informações inseridas em cada elemento químico e a interpretação das informações fazendo a relação com as suas propriedades, então, de acordo com a família, saber qual que é a característica, a propriedade daquele elemento químico. A situação de aprendizagem com o tema comportamento dos materiais, modelos atômicos e ligações químicas. Essa atividade está na página 76 e a atividade 4. Bom, por que eu escolhi esse tema para falar para vocês? Porque como professora de química, eu reconheço a dificuldade que nós, professores, temos de trabalhar esse assunto com alunos com deficiência intelectual. Então, eu achei interessante mostrar alguma atividade para auxiliá-los dentro da sala de aula. Pode trocar, Ju. Essa é a carinha da nossa atividade, tá? Então, aqui está a capa da apostila, que é São Paulo Faz Escola, e a página 96, que é onde tem a atividade 4, como vocês podem observar, é a atividade 4A e B. Pode trocar. Sobre esse assunto, a expectativa na sala de aula é analisar, como eu disse anteriormente, localizar e identificar informações implícitas que compõem os elementos químicos, tá? E para o nosso aluno com deficiência intelectual, nós vamos ter a expectativa de identificar as informações apresentadas em cada elemento químico e também relacionar esse elemento químico com objetos e alimentos que utilizamos no cotidiano. Qual que é a ideia disso? A ideia é ter o reconhecimento da informação que será aprendida, a aplicação para processar essa informação e o engajamento com a tarefa na aprendizagem. Então, essa é a ideia quando eu penso na expectativa com um aluno com deficiência intelectual. Pode trocar. Então, são duas atividades, A e B. A atividade A, na verdade, é a leitura de um texto. Depois, os alunos vão ter essa atividade pensando na sala de aula, tá? É o que vem na apostila. Eles vão precisar sistematizar os fatos históricos de acordo com a época e ano que foi apresentada nesse texto e socializar as ideias. Já na atividade B, que é onde a gente vai trabalhar essa adaptação, eles iriam assistir um vídeo da tabela periódica, realizar uma pesquisa e responder algumas perguntas. Então, é aí que eu vou estar trabalhando a minha adaptação curricular. Pode trocar. Primeiro, eu preparei aqui para vocês 4 atividades pensando naquela B. Primeiro, o que eles vão fazer? Eu vou demonstrar daqui a pouquinho para vocês, mas só para vocês entenderem. Eles vão completar uma tabela utilizando as informações que estão inseridas no elemento químico lá na tabela periódica, como o nome, o símbolo, o número de massa e o número atômico. A segunda atividade que eu preparei, eu escolhi um dos elementos químicos e vou relacionar esse elemento químico com alimentos e falar também a importância um pouquinho dele na saúde, por que ele é essencial, tá? O terceiro, vou relacionar outros elementos químicos com objetos do cotidiano e o último, eu montei um caça-palavras para esse aluno. Pode trocar. Então, a primeira atividade é essa. Eu escolhi o magnésio, mas vocês podem escolher qualquer outro elemento químico
tá? Então, eu achei interessante colocar a imagem do magnésio, do mineral magnésio ali em cima, e vocês observam que em cada informação eu destaquei a seta e o que é com uma cor diferente, assim como na nossa tabela lá embaixo. Então, por exemplo, ali, o nome eu coloquei a linha da tabela em azul, e a seta e a palavra nome também em azul, para facilitar esse entendimento, para essa procura de informações no elemento químico. Assim eu fiz para todas as outras informações, o símbolo, o número de massa, o número atômico, para facilitar essa interpretação, para ele conseguir a busca de informações de acordo com o que a gente apresentou aqui para ele. Pode mudar. A nossa segunda atividade, pensando no mesmo elemento que eu coloquei ali, que ele já foi buscar qual que é o número atômico, qual que é a massa, eu falei um pouquinho sobre esse elemento químico, que é o magnésio. Então, eu disse que é um mineral, essencial ao funcionamento do corpo humano, indispensável na produção de energia e no metabolismo da glicose. Então, eu comentei algo sobre esse elemento químico. E a atividade, eu coloquei aqui para eles 6 alimentos que são ricos em magnésio. E a atividade é para eles desenharem. Mas desenhar no segundo ano do ensino médio? Sim, porque o desenho faz com que ele consiga adquirir, assim, a informação, aquele abstrato, ficar um pouco mais concreto e começar a entender que cada elemento químico tem uma importância no cotidiano, tem uma característica peculiar. Então, essa é a ideia é com que ele consiga assimilar que cada elemento químico está presente no cotidiano dele. Pode trocar. A terceira atividade, eu escolhi outros elementos químicos, tá? Então, a gente está ampliando agora o número de elementos químicos e coloquei alguns objetos que são constituídos por esse elemento químico. Então, o que nós estamos fazendo nessa atividade? Nós estamos trazendo o abstrato, mas para o concreto, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei o elemento, o cobre, e para ele entender que aquele fio que a gente fala, o fio de cobre, e ele vai lá fazer um círculo circular. Não sei se vocês observaram, mas eu coloquei cada elemento químico com uma cor diferente, justamente para deixar um pouco mais interessante a atividade e ele diferenciar cada elemento químico com a sua cor na hora de fazer também a atividade. E assim ele vai conseguir entender um pouco melhor. Na pasta de dente, que constitui o flúor, o palito de fósforo, que é o elemento fósforo, o anel de ouro, que é o elemento ouro, a panela de ferro, a lata de alumínio, que vem do elemento alumínio. Então, essa atividade é para ele começar a relacionar a cada elemento químico com alguns objetos do seu cotidiano, tá? Aqui também eu escolhi esses, vocês podem escolher outros elementos químicos. Pode trocar. A quarta atividade, eu montei aqui um caça-palavras. E eu queria até falar para vocês que eu achei muito interessante, não sei se vocês conhecem, é esse site que eu deixei aí, o vocábulo.com.br. Nesse site, vocês colocam qual é o nível que vocês querem de caça-palavras, e aí vocês colocam as palavras que vocês querem. Vocês salvam em PDF, dá para imprimir ou compartilhar. Então, eu achei bem interessante, não sei se vocês conheciam esse site. Então, para encerrar aqui a minha atividade, eu montei um caça-palavras para esse aluno. E podem observar que eu coloquei outros elementos químicos, além daqueles que a gente já trabalhou. Então, ao todo, eu apresentei aqui nessa atividade 15 elementos químicos diferentes, tá? Para ele conseguir, para aumentar o número de elementos químicos, aumentar isso no cotidiano dele. Quem sabe, ele cada vez mais ele aumenta um pouquinho de elemento químico e relaciona esses elementos químicos com outros objetos, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui.
eu vou passar a palavra para minha companheira, minha amiga, a Vanessa, que vai falar um pouquinho de física. Muito obrigada pela atenção. Van? Oi, bom dia. Me ouvem? Sim, Van. Oi. Sim, Bom Van, dia, ok. pessoal. Eu sou Vanessa, PCNP de Física. Pode passar, por favor? Nós vamos falar, então, da adaptação curricular do componente física. Por favor, mais um. Encontramos aqui o slide do anexo 3, já explicado pela Aninha. Ele inicia, então, com a identificação, né? Isso. Obrigada. Trabalharemos o caderno Currículo em Ação do segundo bimestre, uma situação de aprendizagem 3, ciência segura no cotidiano, som e saúde humana, um assunto muito interessante, eles gostam muito de trabalhar, mas a atividade, ela propõe um ensino por investigação. Então, veja, uma metodologia diferente, uma metodologia investigativa. Então, nós esperamos que os alunos possam compreender conceitos, relacionar, avaliar, justificar. Para o aluno com deficiência intelectual, nós focaremos na compreensão do que é som e a saúde auditiva. Pode passar, por favor? Seguimos aí na mesma estrutura, com uma estratégia trabalhada, né, na sala de aula, então, essa metodologia investigativa, e para o aluno com deficiência, nós vamos auxiliá-lo nessa construção, nós vamos apresentar aí os conceitos de ondas sonoras, utilizando diversos recursos e a resolução de um roteiro. Vamos detalhar aí nos próximos slides, por favor. A primeira atividade é uma atividade experimental, enxergando a própria voz. Eu dei um print aí na atividade, ok? Ela vem com a descrição para a construção do experimento e adaptamos essa atividade utilizando diversos recursos, como vídeos, por exemplo, né, para a construção, pensando nesse momento em que estamos. Vejam, lá no caderno Currículo em Ação, aparece o endereço desse vídeo, mas nós temos muitas demonstrações desses experimentos na internet. E se pensarmos lá num trabalho presencial, que esse material ele pode ser usado, né, por muito tempo, se pensarmos nesse trabalho presencial, é possível auxiliar na construção do experimento, o professor auxiliando os colegas de sala num trabalho em grupo, né, claro, lá sem a pandemia. Bom, na atividade 1, é um momento extremamente importante, é preciso explicar para esse aluno o que é som e utilizar esses materiais de leitura, instrumentos musicais, vídeos, aplicativos. A Aninha nos orientou como desenvolver esse trabalho, estão lá no slide que trata especificamente da deficiência intelectual. E aí nós temos a atividade 2, hora da pesquisa. É o momento de contextualizar o tema com saúde e bem-estar. Não é preciso que o aluno faça, então, essa pesquisa. É necessário, sim, explicar sobre a saúde auditiva, utilizando diversos recursos. Novamente, aí aparece vídeos, imagens. Lá nos últimos slides, eu deixarei um material montado para auxiliá-los nessa explicação. É muito interessante aqui o uso de um aplicativo como decibelímetro. Encontramos aí vários aplicativos, a gente encontra como decibelímetro, medidor de ruído, medidor de nível sonoro. O que devemos pensar é que cada aluno ele possui dificuldades específicas, por isso devemos trabalhar os conteúdos de forma a aproximá-lo do cotidiano do mesmo. Então, a gente faz uso dessas metodologias mais concretas. Pode passar, por gentileza? E a atividade 3, são 3 atividades. Nesta atividade, o professor explica sobre poluição sonora e como evitá-lo.
aqui o uso do decibelímetro é muito importante, é muito interessante, e nós seguimos com um roteiro de atividades para esse aluno, pode passar, que concretiza, então, todas essas informações. Então, os exercícios, eles foram desenvolvidos pensando em dar a ele, a esse aluno, uma atividade relativamente fácil e, aos poucos, aumentar a dificuldade. Caso verifique que o aluno não esteja conseguindo realizar esses alunos, orientamos que esse professor, né, ele deve voltar a lições mais fáceis, até que o aluno sinta-se pronto para novos desafios, que precisam ser dados, claro, de acordo com o ritmo do estudante. Isso é uma proposta. É importante que haja a evolução da aprendizagem, mesmo que pequena. Então, vocês encontram aí nesse roteiro 5 exercícios, pode ir passando, por gentileza. São enunciados curtos, claros, com imagens, cores, com uma linguagem simples, pode passar, mas que a gente apresenta aí os conceitos físicos envolvidos no tema. Então, eles conseguem também observar, fazer as relações com as cores. O professor sempre auxilia nessa comanda. Mais um, por gentileza. E o 5º exercício, veja, a gente aumenta o grau de dificuldade, ele aparece aí um enunciado um pouquinho maior, com um pouquinho mais informações, mas sempre com as cores auxiliando. Pode passar. E eu deixo aqui uma sugestão para auxiliar o professor na explicação desses conceitos envolvidos na situação de aprendizagem física. Então, observe que são poucas palavras, numa linguagem muito próxima do aluno, explicando o que é som, as percepções sonoras, a intensidade do som e a poluição sonora. Pode seguir. É uma sugestão para auxiliá-los. Isso, olha lá. Vejam as imagens muito próximas desse aluno adolescente, né? Pensando aí no primeiro ano do ensino médio, mais uma. Isso. E mais um. Tá aí o material. Eu agradeço. Por favor, revisitem esse material. Qualquer dúvida, só entrar em contato. E eu passo a palavra para o PCNP Salete. Bom dia. É um prazer tê-los aqui conosco novamente nessa manhã. Nós vamos falar um pouquinho, pode passar, sobre um plano adaptado de ciências. Então, pode passar. Nós temos aqui o modelinho dele já, que já é o nosso conhecido. Próximo. O que eu sugeri hoje para a nossa conversa? Então, o material Aprender Sempre, a situação de aprendizagem 2, que é uma situação que logo, logo nós vamos estar trabalhando, muitos professores já trabalhando. A aula 1, o papel da célula na genética. Por que eu escolhi essa? A célula é a queridinha de nós, professores de ciências. Então, é um tema muito gostoso de ser trabalhado e eu venho aí com sugestões de adaptações que eu posso levar para outros objetos do conhecimento também. Então, a atividade, ela está na página 125, 126, o material Aprender Sempre, que é o material que contém as habilidades essenciais de ciências, e ela nos traz como expectativas de aprendizagem para toda a sala, nessa aula, 3 expectativas. Reconhecer a célula, identificar as organelas celulares, os genes e as características hereditárias. Porém, para o meu aluno DI, eu preciso fazer uma adaptação. Eu vou fazer a curadoria de uma, que é reconhecer a célula como estrutura primordial. Pode passar, por favor. Aí eu posso parar, mas por que você decidiu escolher o aluno deficiente intelectual? Porque a maioria, muitas vezes, nós observamos aquele aluno
que nós falamos, olha, esse é bagunceiro, esse é irrequieto, indisciplinado, na maioria das vezes nosso aluno DI, ou é aquele quieto no canto da sala. Então, como que eu vou adaptar? Se nós analisarmos nessa sequência de atividades, nós temos 4 habilidades, que ela embasa a minha atividade. Porém, eu tenho uma habilidade que ela vem lá do 6º ano, que é uma habilidade de suporte, identificar a organização básica da célula. Então, a célula é um objeto de conhecimento que, desde o 6º, o aluno já viu, teve a possibilidade de ter o desenvolvimento dessa habilidade, vai voltar no novo, no AT, e no ensino médio também. Para o meu aluno, como que eu vou adaptar? A sugestão é que eu foque nessa habilidade aqui de suporte. Próximo, por favor. Então, o currículo é o mesmo. O que eu vou mudar? As habilidades, objetivos e a estratégia. Para essa conversa, o material sugere uma roda de conversa com toda a classe e o professor vai esquematizando na lousa. Mas e para o meu DI? Como que eu vou estar sistematizando essa conversa, relembrando a habilidade essencial lá, a habilidade de percurso do 6º ano? Ele não vai conseguir fazer. Então, eu vou fazer aí as adaptações, que nós vamos ver daqui a pouquinho, no presencial e no remoto. E o híbrido também, pode passar, por gentileza. Nesse slide aqui, esse aqui, o material traz essa atividade. Aí vamos pensar comigo. O meu aluno DI, ele vai conseguir? Ele vai lembrar as organelas? Ele vai conseguir identificar, mesmo que ele esteja aí consultando um livro didático? Vai ser complicado para ele, não vai? Então, eu vou adaptar a atividade. Pode passar? No próprio material, muitas vezes nós vamos procurar outros materiais, outros livros, para estar aí fazendo o meu plano adaptado, o meu anexo 3. Mas essa sugestão de atividade aqui, ela está presente exatamente nessa sequência de atividade 2, que ele sugere que o trabalho, que eu entre nesse link e eu analise a célula 3D. Nós, já professores de ciências, já vimos. Então, conforme eu vou passando o cursor em cima das organelas, ele vai mostrando para mim as funções dela, o nome certinho. Agora eu pergunto, o meu aluno DI vai se interessar por essa atividade? Ele vai. Por quê? É cor, é uma coisa diferente, é o uso da tecnologia. Posso trabalhar com ele no remoto? Posso. Se ele tiver os recursos tecnológicos, sim. Mesmo celular ou computador. No presencial, também. Próprio celular dele, ou no data show, ou na sala de informática. Próximo, por favor. Então, olha lá, dentro do próprio material Aprender Sempre, eu já tinha uma sugestão adaptada. Ali, eu preciso direcionar o meu olhar. Olha aqui outras 3 sugestões. Lembrando da habilidade que eu estou focando para o meu aluno DI. A identificar as estruturas e organelas lá da célula. Eu posso estar usando aplicativos, vai chamar atenção. É uma atividade, é uma estratégia diferente. Ele vai se interessar. Posso trabalhar no remoto? Posso, perfeitamente, se ele tiver o recurso. Posso trabalhar no presencial? Também, eu tenho as 2 possibilidades. Kahoot é muito usado também por muitos professores. É outro recurso também, uma plataforma que a gente consegue, bem bacana, fácil acesso. Posso usar no remoto? Perfeitamente, se ele tem os recursos tecnológicos. E no presencial também. Então, eu tenho aí as 2 possibilidades, que é o momento que nós estamos vivendo aí em muitas escolas, o híbrido. Agora, aqui no fundo, eu trouxe outra sugestão, que é o quebra-cabeça da célula. Então, eu posso dar a célula recortada para ele e ele vai montar a célula, sempre com foco naquela habilidade lá que eu selecionei. Então, eu estou mudando aí a estratégia. Pode passar.
aqui, nesse slide, eu tenho as atividades que todos os alunos amam. Todas as escolas trabalham, nós professores amamos dar essa comanda de atividade aqui, essa é o maker, é o faça você mesmo. Então, eu pergunto, o meu aluno daí vai se interessar em fazer essa atividade? Ele vai. Porque mexe com cor, com material diferente, ele vai fazer. Vai precisar ir do auxílio? Ele vai. Posso fazer remoto? Posso dar a comanda, ele faz na casa dele. No presencial? Perfeitamente. E usando vários recursos, desde os caros, mesmo os alternativos, como estou vendo aqui. No próximo slide também, continuo com a ideia maker, pode passar aqui. Então, eu tenho outras sugestões aqui. Então, observem, ele vê as cores, ele se interessa pela imagem, pelo desenho, por mais simples que seja, se eu dou o livro didático, ele vai fazer, o simples se torna adaptável. E os vídeos, posso trabalhar com vídeos também. Então, o vídeo, eu posso trabalhar no remoto? Sem problema algum, se ele tem um recurso, né? Mando o link para ele, ou numa aula síncrona, ou mesmo pelo WhatsApp. Posso trabalhar no presencial? Perfeitamente. Então, o que nós vimos aqui? Alguns pontos. A minha adaptação pode estar dentro da própria sequência de atividade, é só direcionar meu olhar. Eu preciso acreditar que meu aluno DI vai aprender. E o que eu trouxe? Nós já fazemos como professores e muitas vezes, puxa vida, eu não pensei nisso. Ou pensei e faço, conversei com vários professores para ter essas ideias aqui. Então, o que o meu aluno daí vai chamar atenção? Na cor, na imagem, no make, nele fazer. Agora eu pergunto, professor, a sala não vai se interessar por essas três atividades, as diversas slides que eu passei? Eles não vão querer participar por ser uma estratégia diferente? Então, as adaptações curriculares trazem benefícios para todos os alunos da sala. Essa é a verdadeira inclusão. Quem não vai se interessar em fazer uma atividade dessa? Então, eu vou estar envolvendo aí o meu aluno. Estou certa, Aninha? Muito obrigada. Salete, muito obrigada. Com certeza, é bem isso que você falou. Todos vão se interessar, com certeza. Eu quero finalizar essa semana da ATPC agradecendo a todos os meus colegas PCNPs que se dedicaram, apesar de todos os afazeres, né, da semana, de todas as reuniões, de todas as lives, se dedicaram de uma forma plena na confecção, na elaboração das adaptações de acesso ao currículo. Quero agradecer a todos de coração. Vocês enriqueceram muito o nosso ATPC. Eu quero finalizar agora com essa frase que eu acredito que seja de suma importância para o final desse nosso ATPC. Se só de olhar você já deduz que este ou aquele aluno não vai aprender, pode apostar, ele não vai mesmo. Para evitar que a profecia se realize, é preciso superar essa primeira impressão e acreditar que todos podem ter sucesso. Meire Cavalcante. E acreditar também, professores, que vocês podem e conseguem chegar a esse objetivo de fazer uma adaptação, de ter esse olhar diferenciado para o nosso aluno público-alvo da educação especial. E eu finalizo falando, a deficiência não é um obstáculo, ela pode sim acontecer, ela pode sim ser eliminada, e o aluno alcançar com sucesso os seus objetivos. Agradeço muito a equipe de educação especial, de educação especial sim, a equipe do núcleo também está sempre à disposição de todos vocês. Vou deixar aqui
a avaliação, né? Para vocês, por favor, o QR Code e o link. Agradeço muito a atenção de todos. Ana Helena. Oi. Gostaria de agradecer a participação mais uma vez de todos. Então, lembrando que aí no chat já foi colocado o link da avaliação agora, né? Primeiro foi da reflexão, agora o da avaliação, tanto no YouTube quanto aqui no Teams, tá? Queria agradecer muito a todos os PCNPs essa semana que fizeram essas adaptações, a dedicação da Aninha na educação especial, e muito obrigado a todos por participarem, uma boa semana, um bom final de semana, até o próximo e se cuidem.